Você já imaginou viver em um lugar onde, ao invés de escolher um político, você pudesse votar em um animal? Parece roteiro de filme ou piada de bar, mas acredite, já aconteceu. E não foi só uma vez. Ao longo da história, em diferentes países e épocas, eleitores insatisfeitos ou bem-humorados colocaram nomes inusitados nas urnas. Cães, gatos, macacos, bodes e até um rinoceronte já foram candidatos. E alguns chegaram, de fato, a vencer eleições, deixando muito humano de terno e gravata para trás. Essas candidaturas, claro, nunca tiveram um animal realmente governando. Afinal, nenhum cachorro sabe aprovar uma lei ou administrar um orçamento. Mas elas serviram como forma de protesto, sátira política ou pura diversão, chamando a atenção para problemas reais do sistema eleitoral e para o descontentamento da população. O mais curioso é que, em alguns casos, o impacto foi tão grande que esses políticos de quatro patas ou penas entraram para a história e viraram símbolos de movimentos sociais. Hoje, vamos embarcar em uma viagem por casos bizarros, engraçados e, ao mesmo tempo, reveladores. Prepare-se para conhecer 10 animais que já disputaram eleições, alguns como brincadeira, outros como manifestação séria de descontentamento popular, e entender o contexto por trás de cada história. E não se preocupe, todas as histórias que você vai ouvir aqui são reais, documentadas e confirmadas, sem fake news. Afinal, quando a realidade já é tão surpreendente, nem precisamos inventar nada. Rinoceronte cacareco. O político mais votado de São Paulo. Em 1958, São Paulo foi palco de um dos episódios mais inusitados da política brasileira. A cidade se preparava para as eleições para a Câmara Municipal. E o clima era de grande insatisfação popular. Muitos eleitores estavam cansados das promessas vazias e da corrupção, que dominava o cenário político da época. Foi nesse contexto que nasceu a candidatura simbólica de Cacareco, um rinoceronte fêmea do Zoológico de São Paulo. Cacareco, que na época tinha apenas 5 anos, havia sido emprestada pelo Zoológico do Rio de Janeiro para a inauguração do recém-criado Zoológico Paulistano. Era um animal imponente e simpático ao público e logo virou atração. A ideia de lançá-la como candidata partiu de jornalistas e estudantes, que queriam transformar a eleição em um protesto contra a classe política. Como não existia urna eletrônica, o voto era em papel, e bastava escrever o nome do candidato. Milhares de eleitores decidiram registrar Cacareco como seu voto. O resultado foi surpreendente. A rinoceronte recebeu cerca de 100.000 votos, superando todos os candidatos humanos. Para se ter uma ideia, nenhum político chegou perto desse número. É claro que, legalmente, Cacareco não poderia assumir o cargo, e seus votos foram anulados. Mas a repercussão foi gigantesca. A história saiu nos jornais de todo o Brasil e até foi notícia internacional. O caso virou símbolo do voto de protesto, e até inspirou o termo voto cacareco, usado quando o eleitor escolhe um candidato improvável ou inusitado, apenas para demonstrar sua insatisfação. O mais interessante é que a candidatura de Cacareco não foi apenas uma piada. Ela foi um recado direto à classe política de que a população estava tão cansada que preferia um rinoceronte no cargo a mais do mesmo. Anos depois, a anedota continuou sendo lembrada em programas de TV, livros de história e até em debates sobre reforma política. Cacareco viveu até 1972 e seu nome segue eternizado como uma das maiores manifestações de humor e indignação na política brasileira. Um episódio que mostra que, às vezes, para ser ouvido, o povo precisa recorrer a gestos tão criativos quanto ousados. Stubbs, o gato que foi prefeito do Alasca por 2 décadas. Em 1997, a pequena cidade de Talkeetna, no Alasca, viveu um acontecimento que transformaria sua história e traria fama internacional. Com cerca de 900 habitantes e sem grande interesse pela política tradicional, os moradores decidiram protestar contra os candidatos, humanos à prefeitura, que lançaram um nome inusitado: Stubbs, um gato ruivo e peludo que vivia na mercearia local. Stubbs não foi registrado oficialmente como candidato no sistema eleitoral estadual, mas, segundo relatos dos moradores, recebeu a maioria dos votos simbólicos na eleição. Como Talkeetna não tinha um prefeito formal, funcionava mais como um distrito administrado por um conselho. Os moradores passaram a tratá-lo como prefeito honorário. Rapidamente, Stubbs se tornou uma celebridade local. Ele governava do balcão da Nagley's Store, onde tirava fotos com turistas, dormia preguiçosamente e recebia mimos diários dos moradores. O que começou como uma brincadeira virou um fenômeno turístico. Visitantes de todo o mundo iam a Talkeetna apenas para conhecer o famoso prefeito felino. Apesar de não poder assinar leis ou administrar o orçamento, Stubbs cumpria bem o papel de figura política para a cidade. Era amigável, tirava fotos com todos. Não fazia promessas falsas e, claro, nunca se envolveu em escândalos de corrupção. Seus discursos eram miados e seu gabinete era a almofada favorita no balcão da loja. Stubbs sobreviveu a vários incidentes durante seu mandato, incluindo um ataque de cachorro em 2013
que o deixou ferido, mas não abalou sua popularidade. Ele viveu até 2017, completando 20 anos como o símbolo político mais improvável do Alasca. Quando morreu, a cidade recebeu mensagens de condolências de diferentes partes do mundo. O caso de Stubbs é um exemplo perfeito de como a política pode, às vezes, ganhar um tom mais leve, mesmo que seja para criticar a seriedade excessiva ou a insatisfação com os políticos reais. Para muitos, ele foi o melhor prefeito que Talkeetna já teve, justamente por não ter feito nada de errado e por ter atraído mais turistas e sorrisos do que qualquer outro político humano poderia ter conseguido. Billy, o bode, venceu nas urnas e foi eleito prefeito. Em 2019, a cidade de Fairhaven, em Vermont, Estados Unidos, entrou para a lista dos lugares onde um animal ganhou destaque político. Com cerca de 2.500 habitantes, Fairhaven não tinha prefeito. A cidade era administrada por um gerente municipal. Para aproximar a comunidade e arrecadar fundos para a construção de um parquinho infantil, a administração local decidiu criar uma eleição simbólica, aberta a qualquer candidato, inclusive animais. Foi nesse contexto que surgiu Billy, um bode branco e simpático, conhecido por seu temperamento calmo e olhar curioso. Ele concorria contra outros bichos da região, cães, gatos e até um burro. A votação funcionava de forma simples. Cada voto custava $1 e o dinheiro arrecadado iria para o projeto do parquinho. O resultado surpreendeu. Billy venceu com 13 votos, superando a cadela Sammy, que ficou em segundo lugar com 10 votos. A vitória lhe rendeu o título de prefeito honorário por 1 ano. É claro que o bode não assumiu responsabilidades administrativas, mas participou de eventos comunitários, tirou fotos com moradores e até foi empossado, com direito à faixa simbólica. O caso atraiu a atenção da imprensa americana e internacional, rendendo entrevistas e matérias divertidas sobre o prefeito barbudo. O mais curioso é que a eleição não foi só brincadeira. Além de fortalecer o espírito comunitário, a cidade arrecadou dinheiro suficiente para dar início à construção do parquinho, provando que até uma eleição inusitada pode trazer benefícios reais. No ano seguinte, Fairhaven manteve a tradição e elegeu outros animais, incluindo Murphy, um bulldog francês que sucedeu Billy. Assim, a cidade acabou criando uma espécie de dinastia animal no cargo simbólico. A história de Billy mostra como um toque de humor e criatividade pode engajar uma comunidade inteira. E no caso dele, além de ganhar carinho e notoriedade, ajudou a deixar um legado concreto, um espaço de lazer para as crianças da cidade. Talvez seja essa a lição mais importante que um bode poderia ensinar à política. Menos promessas vazias, mais ações simples e diretas para melhorar a vida das pessoas. Gato Morris, o candidato felino contra a corrupção no México. Em 2013, o México vivia um cenário de grande insatisfação popular com a política. Em Xalapa, capital do estado de Veracruz, a descrença nos candidatos à prefeitura era tão grande que um grupo de jovens decidiu lançar um candidato improvável. Morris, um gato preto e branco com expressão séria e olhar enigmático. A campanha começou nas redes sociais, com a página El Candidato Morris, onde seus criadores publicavam mensagens satíricas. A proposta era clara. Se todos os candidatos humanos eram igualmente corruptos, que tal votar em um gato? Morris foi apresentado como preguiçoso, dorminhoco e indiferente. Qualidades que, ironicamente, seus apoiadores diziam ser melhores do que as dos políticos tradicionais. O slogan oficial era provocador. Prefiro um gato dormido que um ratón ladrón. Prefiro um gato dormindo a um rato ladrão. Em referência aos escândalos de corrupção, em pouco tempo, a página do gato reuniu milhares de seguidores, e a ideia se espalhou por todo o país. Embora Morris não estivesse registrado oficialmente como candidato, e, portanto, os votos com seu nome fossem nulos, muitos eleitores decidiram escrever Morris nas cédulas como forma de protesto. O movimento ganhou tanta força que outros candidatos apareceram em diferentes cidades mexicanas, transformando o fenômeno em um símbolo nacional de indignação política. A popularidade de Morris ultrapassou as eleições. Ele virou tema de reportagens internacionais. Apareceu em programas de TV e até participou de campanhas de conscientização contra a corrupção e pela participação cidadã. Seus criadores reforçavam que a candidatura era uma sátira, mas com um objetivo sério: mostrar que muitos eleitores já não viam diferença entre votar em um humano ou em um gato. Mesmo depois do período eleitoral, Morris continuou ativo nas redes sociais por um tempo, sempre com postagens ácidas e bem-humoradas sobre a política mexicana.
Seu legado foi mais do que uma piada. Ele mostrou que o humor pode ser uma ferramenta poderosa para criticar o sistema e mobilizar pessoas. Assim como o rinoceronte cacareco no Brasil, o gato Morris entrou para a lista dos animais que, mesmo sem ocupar cargos de fato, marcaram a história política de seus países e deixaram claro que, quando a confiança na política desaparece, até um felino pode virar símbolo de esperança e protesto. Mosquito Pernilongo, o prefeito eleito pela revolta de Vila Velha. Em 1987, no município de Vila Velha, Espírito Santo, ocorreu um episódio que prova como o descontentamento popular pode ganhar proporções inusitadas e até eleger um personagem improvável, o Mosquito Pernilongo. Naquele ano, a cidade passava por uma grave crise de saneamento e uma forte epidemia de dengue, com infestação de mosquitos que perturbavam os moradores diariamente. Frente à inércia das autoridades, a população decidiu lançar uma forma de protesto nas urnas. Ao votar manualmente, escreveram mosquito na cédula como forma de expressão de revolta. O resultado foi impressionante. Foram 29,68 votos para o Mosquito Pernilongo, mais do que qualquer um dos candidatos humanos, incluindo Magno Pires da Silva, do PT, que chegou em segundo com 26.833 votos. Esse protesto simbólico demonstrou que a população estava tão insatisfeita com a política local quanto com as condições de saúde pública. O mosquito, figura que incomodava e simbolizava o sofrimento de todos, se tornou um símbolo coletivo de frustração. Contudo, embora vencedor em números, os votos foram anulados pela Justiça Eleitoral. E quem assumiu o cargo foi o segundo colocado, Magno Pires da Silva, que tomou posse como prefeito entre dezembro de 1987 e março de 1989. Especialistas comentaram que essa ação foi muito mais significativa do que uma simples desobediência ao sistema eleitoral. Tratou-se de uma forma criativa de protesto, capaz de visibilizar um problema social grave, a proliferação de dengue, e a falha nas respostas governamentais. Foi um ato carregado de humor crítico e denúncia ao mesmo tempo. Até hoje, a história do Mosquito Pernilongo é lembrada como um dos protestos mais simbólicos, já protagonizados por eleitores brasileiros, especialmente porque aconteceu em uma época de transição para a democracia, quando o voto em cédula ainda permitia esse tipo de manifestação direta. Bosco, o cachorro que governou por 13 anos na Califórnia. Na pequena cidade de Sunol, na Califórnia, a década de 1980 foi marcada por um prefeito muito especial e de 4 patas. Bosco Ramos, um cachorro mestiço de labrador e rottweiler, tornou-se uma figura política improvável e acabou se tornando o prefeito mais longevo da cidade, permanecendo no cargo, honorário de 1981 até sua morte, em 1994. A história começou quando moradores, insatisfeitos com a política local e com o clima de disputas entre candidatos humanos, decidiram lançar Bosco como candidato simbólico nas eleições da cidade. Para surpresa geral, ele venceu, derrotando 2 adversários humanos. Bosco era conhecido por ser amigável, tranquilo e adorado por todos, o que certamente ajudou na sua campanha. Apesar do título de prefeito ser mais simbólico do que administrativo, Bosco levava sua função de representante comunitário a sério. Ou, pelo menos, da forma que um cão poderia levar, ele participava de eventos da cidade, posava para fotos com turistas, aparecia em festas e desfiles e se tornava o ponto alto de qualquer encontro comunitário. A fama de Bosco não ficou restrita aos Estados Unidos. Em 1990, um jornal do Partido Comunista Chinês publicou uma matéria criticando o sistema democrático americano, citando o fato de uma cidade eleger um cachorro como prefeito, como exemplo de decadência política. A notícia acabou aumentando ainda mais a popularidade do animal, que virou um símbolo local de humor político e união comunitária. Bosco faleceu em 1994, já idoso, deixando um legado de mais de uma década como o melhor prefeito que Sunol já teve, segundo muitos moradores. Em 2008, a cidade inaugurou uma estátua em sua homenagem, retratando o cachorro com uma gravata, eternizando sua imagem como um líder carismático e querido. O caso de Bosco mostra como uma eleição inusitada pode fortalecer o senso de comunidade e gerar histórias que ultrapassam gerações. Ele pode não ter assinado nenhuma lei ou criado políticas públicas, mas trouxe algo que muitos políticos humanos não conseguem: o carinho genuíno e o respeito de todos que o conheceram. Buddy Henry, o prefeito festeiro do Texas. Na cidade de Lajitas, no Texas, a tradição política é tão peculiar que já dura décadas. O prefeito é sempre um bode. Entre esses líderes inusitados, o mais famoso de todos foi Henry, um bode carismático que governou simbolicamente a cidade durante boa parte da década de 1980. Tudo começou como uma jogada de marketing. Lajitas é uma comunidade turística próxima ao Parque Nacional Big Bend, conhecida por seu clima desértico e estilo de vida descontraído. Para atrair visitantes, comerciantes locais decidiram criar a figura de um prefeito animal. O escolhido foi Henry, um bode mestiço com barba farta.
chifres imponentes e uma habilidade peculiar: beber cerveja diretamente de garrafas, algo que se tornaria sua marca registrada. A campanha eleitoral foi pura diversão. Cartazes com fotos de Henry circulavam pela cidade com slogans brincando sobre sua honestidade. Ele não fala, mas não mente. E sua preferência por festas, menos reuniões, mais comemorações. Não demorou para que turistas e moradores abraçassem a ideia, tornando Henry um símbolo local. Como prefeito honorário, Henry participava de eventos, posava para fotos com visitantes e, claro, era presenteado com cervejas, embora, por segurança, a quantidade fosse moderada. Sua fama cresceu tanto que ele virou atração turística, atraindo visitantes curiosos para conhecer o bode político do Texas. Após sua morte, Henry foi substituído por outros bodes que mantiveram a dinastia no cargo, como Clay Henry II e Clay Henry III. Essa tradição sobrevive até hoje, transformando o título de prefeito de Lajitas em uma espécie de herança caprina. A história de Henry é diferente de outros casos de animais candidatos, porque aqui a intenção não era exatamente um protesto político, mas sim criar um ícone divertido e memorável para a cidade. Ainda assim, ela mostra como figuras inusitadas podem unir comunidades e até gerar impacto econômico por meio do turismo. E convenhamos, poucos políticos humanos conseguiram manter um mandato inteiro, sendo lembrados apenas por coisas boas e por animar tantas pessoas. Nesse quesito, o bode Henry foi de fato um mestre. Duke, o prefeito peludo reeleito 4 vezes em Minnesota. A pequena cidade de Cormorant, em Minnesota, ganhou notoriedade mundial, graças a um prefeito muito especial, Duke, um cachorro da raça Great Pyrenees, que ocupou o cargo honorário por 4 mandatos consecutivos, entre 2014 e 2018. Tudo começou durante um festival comunitário, quando moradores, em clima de brincadeira, decidiram incluir o nome de Duke nas cédulas de votação para a eleição simbólica de prefeito. Para surpresa geral, e talvez não tanta para quem conhecia seu carisma, ele venceu a disputa contra um candidato humano com uma esmagadora maioria de votos. Duke era conhecido por seu porte imponente, pelagem branca e personalidade dócil. Como prefeito, participava de eventos locais, posava para fotos com moradores e turistas, e até usava um elegante chapéu e gravata para cerimônias oficiais. A reeleição veio naturalmente. A comunidade adorava a leveza que ele trazia para um ambiente político, e o fato de representar um ponto de união, sem discursos ou divisões. Seu salário anual era pago em ração, patrocinada por uma loja local, e ele trabalhava principalmente em aparições públicas. Para muitos visitantes, Duke se tornou a principal atração da cidade, gerando mídia espontânea e ajudando o comércio local. Durante seus anos no cargo, Duke chegou a aparecer em programas de TV e sites de notícias pelo mundo, sendo frequentemente citado como exemplo de como o humor pode ser usado para aproximar comunidades. Ele também inspirou outros municípios a realizarem eleições simbólicas para animais. Em 2019, aos 13 anos, Duke faleceu, deixando a cidade de luto. O conselho local organizou uma cerimônia em sua homenagem, e moradores compartilharam histórias sobre como o prefeito canino havia feito parte de momentos felizes da vida de todos. A trajetória de Duke mostra que, mesmo sem aprovar leis ou administrar orçamentos, um líder pode exercer um papel importante: unir, alegrar e fortalecer o espírito comunitário. E nesse quesito, ele foi um político exemplar, daqueles que deixam saudade. Macaco Tião, o candidato peludo que virou símbolo de protesto no Brasil. Em 1988, no Rio de Janeiro, um macaco ganhou fama nacional ao se tornar o rosto de uma das manifestações mais curiosas da história política brasileira. O personagem em questão era Tião, um chimpanzé que vivia no zoológico do Rio de Janeiro e conquistou o carinho do público com suas travessuras e expressões engraçadas. A candidatura de Tião surgiu em meio a uma onda de insatisfação com os políticos locais e como forma de protesto. Jornalistas e moradores decidiram lançar o macaco como candidato à prefeitura, em tom de sátira, para demonstrar que, diante da decepção com os governantes humanos, qualquer um, até um macaco, poderia ser visto como opção de voto. O impacto foi enorme. Tião recebeu cerca de 400 mil votos. Segundo estimativas da época, um número impressionante que mostrou o tamanho da insatisfação popular. Naturalmente, ele não poderia assumir o cargo, mas sua candidatura se tornou um marco na cultura política brasileira e um símbolo do voto de protesto, sendo lembrado até hoje como uma demonstração criativa de descontentamento. O caso do macaco Tião também gerou debates sobre cidadania, participação popular e formas de expressar insatisfação com o sistema político. Além disso, a história virou tema de reportagens, livros e até programas de televisão, consolidando Tião como ícone nacional. Mais do que uma piada, a candidatura de Tião mostrou como o humor pode ser uma ferramenta poderosa para mobilizar pessoas e chamar atenção para questões sérias. Ele não apenas divertiu a população, mas também transmitiu uma mensagem clara. Quando a confiança nos políticos desaparece,
A sociedade busca formas criativas de fazer-se ouvir. Até hoje, Tião é lembrado com carinho e reverência. Seu nome e imagem aparecem em exposições, artigos e memórias coletivas, mantendo viva a história de que, às vezes, o macaco pode representar melhor os ideais de um povo do que muitos candidatos humanos. Incitatus, o cavalo senador de Roma. A história de animais candidatos e eleitos não se limita ao mundo moderno. Ela remonta até a antiguidade. Um dos casos mais famosos envolve Incitatus, o cavalo do imperador romano Calígula, que viveu no século I d.C. e entrou para a história como exemplo de extravagância e excentricidade política. Calígula era conhecido por seu comportamento imprevisível e, muitas vezes, excêntrico. Entre suas ações mais notórias, decidiu nomear seu cavalo, Incitatus, como cônsul, o mais alto cargo da República Romana, ou pelo menos planejou fazê-lo oficialmente. Ele ofereceu ao animal uma série de privilégios impressionantes: uma casa de mármore, uma cela de marfim, roupas finas e até servos pessoais que cuidavam exclusivamente de suas necessidades. O objetivo de Calígula ao promover Incitatus ainda gera debate entre historiadores. Alguns acreditam que foi um ato de sátira e crítica à elite política de Roma, mostrando que até um cavalo poderia desempenhar funções que muitos senadores desprezavam. Outros defendem que era apenas uma demonstração de poder e loucura do imperador, reforçando sua autoridade e capacidade de fazer o que quisesse sem ser questionado. Embora não haja registros de que Incitatus tenha realmente exercido funções políticas, a intenção do imperador é suficiente para que o cavalo seja lembrado como um dos exemplos mais extremos de animais eleitos na história. O caso ilustra, de maneira extrema e quase surreal, como figuras de autoridade podem usar a simbologia de um animal para criticar ou provocar a classe política. Incitatus se tornou símbolo de luxo, excentricidade e também de humor histórico. Sua história é frequentemente citada em discussões sobre corrupção, absurdos políticos e a relação entre poder e imagem pública. Apesar de viver há quase 2000 anos, o cavalo continua sendo referência em livros de história, palestras e curiosidades sobre o Império Romano. O episódio de Incitatus encerra nossa lista, mostrando que desde a antiguidade, animais foram usados, seja de forma simbólica ou literal, para questionar, criticar ou apenas divertir diante do poder humano. Assim, de rinocerontes a cavalos imperiais, a presença dos animais na política nos lembra de que, às vezes, a imaginação do povo ou dos governantes vai muito além do esperado. Bode Ioiô, o vereador de Fortaleza que nunca assinou um projeto de lei. Em 1922, Fortaleza assistiu a um dos episódios mais inusitados da política brasileira. O Bode Ioiô foi eleito vereador da cidade. Nascido por volta de 1915 no sertão cearense, Ioiô chegou à capital com migrantes que fugiam da seca. Adquirido por José de Magalhães Porto, representante do industrial Delmiro Gouveia, o caprino se tornou mascote da empresa Rossbach Brazil Company, localizada na praia de Iracema. Seu nome Ioiô originou-se de seu hábito peculiar de percorrer repetidamente o mesmo trajeto entre a praia de Iracema e a Praça do Ferreira, lembrando o movimento do brinquedo Ioiô. Ioiô tornou-se uma figura carismática na cidade, frequentando cafés e bares onde boêmios e escritores se reuniam. Dizia-se que ele até consumia cachaça, o que aumentava sua popularidade entre os locais. Em 1922, durante uma eleição municipal, ele recebeu votos suficientes para ser eleito vereador, apesar de nunca ter se candidatado oficialmente. Na época, os eleitores escreviam os nomes de seus candidatos em cédulas de papel, e muitos escolheram Ioiô como forma de protesto contra a classe política da cidade. Embora não tenha assumido o cargo, sua eleição simbólica destacou a insatisfação popular com os políticos da época. Após sua morte em 1931, Ioiô foi taxidermizado e passou a integrar o acervo do Museu do Ceará, onde permanece até hoje como um ícone da cultura popular cearense. Sua história foi tema de documentários, cordéis e até enredos de escolas de samba, como o da Paraíso do Tuiuti no Carnaval, de 2019. Em 2022, o Museu do Ceará inaugurou um anexo dedicado a ele, reafirmando sua importância na memória cultural do Estado. O Bode Ioiô permanece como um símbolo de irreverência e crítica política, lembrando-nos de que, às vezes, a voz do povo se manifesta de maneiras inesperadas e criativas. E assim, chegamos ao fim da nossa lista de animais que, de alguma forma, deixaram sua marca na política, seja como protesto, sátira ou pura diversão, do rinoceronte cacareco, que conquistou mais votos que muitos candidatos humanos em São Paulo, ao cavalo Incitatus, símbolo da excentricidade do Império Romano, passando pelo gato Morris no México e o icônico Bode Ioiô em Fortaleza. Cada história revela como a criatividade e o humor podem se tornar poderosas ferramentas de expressão popular. Esses casos nos mostram que, mesmo sem entender de leis ou governança, os animais foram capazes de transmitir mensagens claras sobre insatisfação, união comunitária e até críticas aos políticos. Eles lembram que a política, às vezes, é mais do que discursos e promessas. É também sobre engajamento, participação e, claro, imaginação.
E agora queremos saber de você. Se pudesse votar em um animal, como prefeito ou vereador hoje, qual seria e por quê? Deixe sua resposta nos comentários. Estamos curiosos para ver as ideias mais criativas. Se você gostou dessas histórias inusitadas e quer continuar descobrindo curiosidades incríveis sobre o mundo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo divertido e educativo que preparamos especialmente para você. Até o próximo vídeo.